Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Vamos, 1, 2, 3. Todo mundo junto. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Olha, para um pouco, não vi da janela, volta lá. Uma cabeça de jumento, 80 peças de prata. Isso aí é uma fortuna. Pensa uma fortuna, é isso aí. Para comer uma cabeça de jumento. Qual é o volume de carne que tem uma cabeça? Qual o volume de carne? Você tira as orelhas, que são cartilagens. Você tira a arcada dentária do jumento, que é uma coisa absurda. Só de arcada dentária e dentição, é uma doideira aquilo ali. Não tem carne. Tem apenas pele. E se tiver carne, tem um tutanozinho lá escondido no meio de algum osso. 80 peças de prata. E uma caneca, esterco. O que é esterco mesmo? É isso mesmo? É? Eu pensei que esterco fosse comida. É esterco de pomba. 5 peças de prata. O que o desespero não faz, né? Vamos, 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque para prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho. Cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre o muro, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto do corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-no trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. E o 33. Agora coloca o 7. Vamos continuar o 7 para ganhar tempo. Capítulo 7 na sequência. Então disse Eliseu. Falhou? 7. Eliseu respondeu. Vamos. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem,
viveremos. E se nos matarem, morreremos. Pai querido, esta é a tua palavra. E eu sei, eu não tenho dúvida, eu estou em paz, há paz na minha alma, que nesta noite tu tens uma palavra profética, que vai mudar comportamento, em nome de Jesus. Ó Pai, age de maneira gloriosa, através da transmissão, aonde essa mensagem vai chegar, faz, ó Deus, um reboliço poderoso, transformando vidas, e aqui muda comportamentos, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar, meu amado. Aleluia. Nós lemos um texto longo, e precisava ler o texto longo para inserir você dentro dessa construção toda desse texto. Aqui talvez esteja o pior momento, se não pior, talvez um dos piores momentos, não apenas de Israel, mas da humanidade, É uma sociedade que ela foi sitiada por forças destruidoras. E engraçado como o texto se repete. O que nós lemos aqui aconteceu em Israel há alguns milhares de anos, há séculos e séculos e séculos e séculos atrás. Muitos e muitos anos, milhares de anos. Mas essa mesma passagem, esse mesmo texto, ele acontece hoje, sabe aonde? Em Alepo. Aqui, hoje, século 21, a mesma coisa está acontecendo. Essa mesma coisa está acontecendo com os milhares de vidas que estão buscando fugir das garras do radicalismo, do ISIS e de tantas outras misérias que está fazendo aquelas deportações, né? Deportações sociais de você ver aquela multidão saindo em busca de escapar da morte. Ainda nos lembramos a foto daquele menino apanhado por um guarda, que era mais uma vítima desse quadro tão abominável. Esse texto ainda está se repetindo hoje, nessas matanças que estão aí acontecendo aqui no Brasil. Os números são números quase que da estratosfera, e uma autoridade falou, mas só foi 60, só. Eu falei, Deus, ele deve estar falando de quê? De abatedouro do frango lá, do frango sadia, que só mataram 60 frangos, é isso que ele está falando? Não, mas só foi 60, então está tudo tranquilo, né? Está tudo tranquilo. É o mesmo texto, é o mesmo quadro, é a mesma situação. O texto começa dizendo para nós que Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o seu exército subiu e sitiou Samaria. Irmãos, esse é a pior coisa que acontece quando alguém é sitiado. Porque quando alguém é sitiada, ela vai sendo morta aos poucos, vai sufocando aos poucos. O diabo continua com esse mesmo modus operandi. Ele continua sitiando pessoas. Você sabia que depressão é um sitiamento? Depressão é um sitiamento. A pessoa é sitiada. Aqui junto de nós, aqui a alguns metros de nossa igreja, mora um rapaz que já frequentou aqui a igreja. E a avó dele é daqui, deve estar aqui hoje. A avó dele é daqui, pastor, ore por ele, ele é neto dela. E naquele dia que Deus te dá um toque assim, eu estava aqui, Deus tocou, eu falei, eu vou lá agora. Aí fui lá, e chego lá e pergunto, não, ele está em casa. Você já viu aquela escada, quase que escada de submarino, a casa? Porque é uma casa estreitinha, a escada é íngreme, e olha que eu não sou tranquilo, mas falei, meu Deus, essa escada aqui deve ser perigosa um pouquinho, né? Já caímos algumas vezes. Você sobe quase que caindo, e quando eu subi lá, eu cheguei num aspas, é um quarto, ela falou, está no quarto. Quando eu cheguei lá, era algo pequenininho, talvez 1,5 metro de largura, por 2 metros, não sei,
Coisa muito pequeno, sem luz, escuro. Um perfume ou um odor, não sei, um pouco diferente. Falei, Jesus. Eu falei, não tem ninguém. Não tem ninguém, porque estava uma penumbra, uma coisa meia turva. Aí eu vi um cachorro. Falei, não, tem um cachorro. Aí quando eu entrei mais um pouquinho, entre a cama e a parede, talvez, a distância de 2 palmos, talvez, tinha um corpo deitado, tinha uma pessoa deitada, no chão, com um cachorro do lado, na cabeça. Falei, meu Deus, tem alguém aí? E eu lembro que eu falei, alô, meu amigo? Quem é? Falei, sou eu, Jaime Soares, sou pastor da igreja. Mas não, está falando aqui? Não, vim lhe visitar. Aí eu lembro que eu falei uma coisa que saiu, foi espontâneo. Eu falei, eu vim te visitar porque Deus vai fazer um milagre hoje aqui. Ele olhou para mim e falou assim, mas eu não creio em Deus. Eu falei, você não crê em Deus? Não creio em Deus. Eu falei, nem precisa crer com esse quadro todo aqui. Você não crê em Deus. A cena era uma cena, como se chama, dantesca. Você não crê em Deus. O quadro era um quadro doido. E eu falei, meu Deus, como que o inferno sitiou a tal ponto de ter roubado tudo. Roubou tudo dele. Então o diabo continua da mesma maneira sitiando com todo o seu exército de potestades. É a terceira parte que caiu do céu. Aqui era físico, mas hoje é espiritual. O diabo continua sitiando. E olha o que vai desaguar esse sitiamento. Vamos, seguindo o texto, 25. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombos. Irmãos, aquela cidade sitiada, acabou a comida, acabou tudo. E quando acabou tudo, a despensa esvaziou. Então vamos pensar o que pode ser comido. E quando começa a se pensar o que se pode ser comido, até esterco, fezes, vai virar farofa, vai virar comida. Até esterco, fezes. É por essa razão que quando você vê alguém fuçando lata de lixo, ou quando você vê alguém pelas estradas, pegando coisinha, mas o que é isso? Isso é o sitiamento que o diabo está fazendo. O diabo sitiou. Esse texto é um texto que parece que é tirado de um filme de terror, um roteiro de filme de terror. 26, vamos. Passando o rei de Israel pelo muro. As cidades têm muros, são cercadas e os muros são amplos em cima. Então é possível o rei andar, é possível os guardas andarem lá por cima. E o rei passando por cima do muro, uma mulher grita para ele: ei, rei, acode-me, me socorre. E quando ele escuta isso, olha o que esse rei vai falar. E disse-lhe o rei, e ele disse, se o Senhor te não o quê? Se o Senhor o quê? Te não o... Eu comecei dizendo que esse texto, ele tem uma desgraça quase que plena. Mas na verdade esse texto, ele tem na sublinha dele, ele tem de forma subliminar, ele tem no bojo dele uma desgraça ainda maior. Ou seja, comer fezes, comer cocô, comer cabeça de jumento, pagando uma fortuna, comer criança, antropofagia, é pior do que vai mostrar agora. Olha a palavra do rei, diga assim, o rei respondeu, se o Senhor te não acode, de onde te acudiria eu? Quem era a maior autoridade em Samaria? Era quem? Era o rei. O rei está dizendo com essa resposta a seguinte coisa, no coração dele, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio. Diga assim, a resposta do rei revela quem era Deus para ele. Para o rei, Deus era, número 1, indiferente. Se Deus não te acolhe,
acode, se Deus não te ajuda, nem eu. Esse rei de Israel, ele olha Deus, ele enxerga Deus, ele vê Deus como um Deus indiferente. É assim que você está vendo Deus também? Deus é indiferente. Deus é indiferente. Deus é indiferente. Se Deus não fosse indiferente, resolvia o problema do mundo. O problema do mundo não foi Deus que criou. O problema do mundo é consequência do nosso pecado. É consequência do nosso pecado. Essa aí é tirar a responsabilidade. Se o Senhor não te acode, aquela desgraça toda está acontecendo, não é por uma inanição de Deus, não é por uma indiferença de Deus, é porque o pecado está prevalecendo. Então não venha contar historinha aqui não. Então a primeira visão desse texto aqui é a visão distorcida do rei da mais alta autoridade. Então se o rei enxerga Deus como indiferente, um Deus que é indiferente, que não está nem aí, esse rei, ele vai acabar fazendo escola. Ele vai acabar, de alguma maneira, influenciando outras pessoas. Porque essa é a visão que ele tem. O texto continua dizendo, perguntou-lhe o rei, que tens? Ela responde, essa mulher me pediu para comermos o meu filho. E nós comemos. Irmãos, a loucura virou endêmica, é uma coisa doida. Porque é a própria mulher que está dizendo, esta mulher me pediu, dá teu filho para que hoje o comamos. Ou seja, não foi ela que propôs, alguém propôs para ela uma loucura e ela acatou essa loucura. O pecado, ele nos enferma de tal maneira que a gente acha as loucuras como coisas normais. Aí alguém pergunta, por que você bebeu, cara? Não, o colega me chamou. Rapaz, por que tu fez isso? Não, eu nem queria fazer. Mas o meu colega falou, vamos fazer. Eu nem queria, mas o colega chamou, para ele não ficar sozinho, aí eu fui com ele. As coisas mais loucas. Esta mulher me disse. Então a mulher disse, me dá o teu filho para a gente comer. A gente vai matar, botar na panela e vai fazer uma comida com o teu filho. Aí nós comemos. Aí a mulher falou assim, mas amanhã a gente vai comer o meu. Aí eu aceitei. 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Isso nem parece estar na Bíblia. Isso é muito sério. Comemos, pois, o meu filho, cozemos. Ela só faltou dizer o tipo de tempero, né? Isso parece uma imaginação de algum escritor, assim, bem louco. Não parece verdade isso não. Dizendo-lhe, eu ao outro dia, agora vamos comer o teu. Elas comiam muito, né? Porque para que comamos, e ela escondeu. Agora, eu quero ouvir a tua voz, vamos. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Que vestes que ele rasgou? As vestes, o quê? As vestes reais. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. O mínimo que Deus pede de nós é coerência. Eu não queria pregar essa palavra. Um rei que acredita que Deus é indiferente, para quê e por quê ele usa pano de saco por baixo? É por essa razão que o Apocalipse diz, quem está sujo, suja mais ainda.
Eu fico pensando como que o diabo, ele nos entorpece. E a gente acaba fazendo coisas que a gente acredita que vai ganhar um pontinho com Deus. Me permita pensar, o indivíduo, esse indivíduo, ele diz que Deus é indiferente, que Deus não se interessa pela dor de ninguém, que Deus não ajuda, então ele também não tem que ajudar nada, porque se Deus que tinha que fazer não faz, não é ele que vai fazer. É ele que vai fazer. Ele acredita que Deus é um banana, que Deus é indiferente. Mas, antes de sair de casa, antes de pegar a roupa de rei, ele bota uma roupa de saco. Aí quando ele bota aquilo, ele diz assim, sabe uma coisa? Deixa eu botar isso aqui para ver se a coisa melhora. Deixa eu botar essa roupa aqui de saco, aqui por baixo, para ver se a situação melhora. A situação não melhora quando a gente faz paliativos. A situação melhora quando a gente conserta a coisa. A situação não melhora quando a gente se auto-engana. É aquele marido que está traindo a mulher e enche ela de presente. É aquele marido que tem amante, mas vamos no shopping, bebê, vamos almoçar no shopping, vamos no shopping. E ela acha que vai direto para a praça de alimentação, ele vai para o corredor da loja. Meu bem, linda essa blusa, né? Ela é linda. Eu quero 2. Passa na sapataria, aquele sapato bonito. Olha que sapato lindo. Ela é lindo, bonito. Moça, eu quero 3. A gente cria essas ferramentas. Tendo ouvido as palavras da mulher, rasgou as vestes. Ele não tem que rasgar veste nenhuma. Ele tem que rasgar a alma. Ele tem que rasgar a alma. Ele tem que rasgar o ser dele. Ele tem que cair com a boca do pai e dizer, Deus, por quê? Porque Samaria está sitiada. E eu sei que é por causa do pecado. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me ajuda, repita, diga assim, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se o quê? Se humilhar. E o que mais? E o que mais? E o que mais? E deixar os maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A gente tem que parar com esse negócio, irmãos. Ah, pastor, eu estou fazendo muita filantropia. Eu sei, muita filantropia, mas o que você está fazendo está de maneira absoluta arruinando tudo. Arruinando tudo. Então não adianta botar saco de cinza. Então nesta noite Deus está falando comigo e contigo. Vamos tirar os artifícios que estão lá dentro. Afinal de contas eu também sou bacana. Eu estou pagando uma escola cara para os meninos. Antes de pagar uma escola cara, dê um exemplo de um pai verdadeiro. Antes de botar no inglês, no judô, no karatê, sei lá o quê, seja um homem de verdade. De verdade. Cansa e noja isso. É o rei. A visão distorcida. Deus é indiferente. Não, Deus nunca foi indiferente. Deus é o mesmo hoje e será para todo sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Quando atacaram as torres lá em Nova York, os bobões ou os bestões, onde estava Deus em 11 de setembro? Diga assim, Deus estava e está no mesmo lugar. Está sentado num trono de glória. Num trono de glória. Está ali no mesmo lugar. Ah, por que ele permitiu? Por que ele permitiu? Irmão, se me dá um ódio quando eu escuto isso. Dá um ódio quando eu escuto isso. A gente tem que parar com esse negócio e dizer, Deus, sou eu que estou sendo o causador de toda essa miséria. Por que estão comendo esterco? Estão comendo esterco não é porque eles são fortes. Estão comendo esterco é porque nós pecamos. E porque nós pecamos, nós demos legalidade para o diabo entrar. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Resista, diga não. E como é que eu resisto do diabo, irmãos? Sinal da cruz, espada de São Jorge, um copinho de água. Como eu resisto do diabo? Fazendo uma aliança com Deus.
Diga assim: eu resisto o diabo com uma aliança com Deus. Quando eu tenho uma aliança com Deus, o diabo, não posso chegar, não dá para chegar perto, porque eles estão cercados. Está na palavra. Jó, o diabo mesmo deu o testemunho dele. Deus, tu cercou ele com tudo. Ele tem aliança contigo. Aí o texto vai continuar, irmãos. Aí como que o texto, alguém já falou, né? Desgraça pouca é besteira, né? Desgraça pouca é besteira. Vamos para o capítulo 7. Não, aí, antes disso, do capítulo 7, o rei então manda matar o profeta. Primeiro ele acha Deus indiferente. Primeiro ele entende que Deus é indiferente. Agora olha o versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Você sabe quem é Eliseu? É o profeta. Irmãos, a cabeça desse rei estava tão poluída, estava tão destruída, que primeiro ele vê Deus indiferente. Depois ele vê Deus que não faz nada por aquela crise. Depois ele acha um culpado. E sabe quem é o culpado da crise? É o profeta. É a boca de Deus. Sabia que tem gente dizendo e achando que Deus é o culpado? O nosso novo prefeito fez um discurso de posse, eu estava lá, me convidou, fui ao palácio lá. Sabia que tinha gente que contou quantas vezes ele falou a palavra a Deus? 7. Irmãos, ele foi criticado porque ele usou 7 vezes a palavra Deus. O prefeito que saiu fez uma aliança com uma entidade satânica chamada Cobra Coral. Você lembra disso? Ganhava milhões para dizer se ia chover, não ia chover, se chovia muito ou chovia pouco. Aí quando errava, errou sempre, errou todas as vezes, botava a culpa que a verba saiu, demorou para sair. Demorou para sair a verba. A América do Norte, alguns anos atrás, proibiu Bíblias nas escolas. Proibiu Bíblia nas escolas. A lei no nosso país mandando tirar a cruz de todo órgão do judiciário, alegando que temos que ser laicos em pleno sentido. Então, numa sala de julgamento, não pode ter mais uma cruz. Alguns anos atrás, um presidente, quando eleito, para assumir a posição, jurava em cima da Bíblia. Agora, ele vai jurar em cima de uma Constituição. E eu fico vendo aquele moço lá da Venezuela, aquele rapaz engraçado, verde, maduro, sei lá, que ele tem uma Constituição do tamanho de uma caixa de fósforo. E ele fica assim, la Constituição, la Constituição. Uma coisinha do tamanho de uma caixinha de fósforo. A gente está brincando com coisa séria. A gente está tirando Deus do lugar de Deus. Está dando espaço para que o inferno venha e venha com toda a força. Ele quer matar a cabeça do profeta. Ele quer tirar porque o profeta é culpado. Samaria está cercada, tem fome, tem gente fazendo loucura, crianças estão morrendo, mas o profeta, Deus é culpado. Deus é culpado. Essa é a visão dele. É o que está na cabeça dele, que Deus é o Deus culpado. E que, afinal de contas, discursar e falar num discurso de posse 7 vezes Deus é muito. Não precisa disso. Fala de outra coisa, fala de qualquer coisa, menos de Deus. Segue o texto. Estava, porém, Eliseu sentado em casa. Quando Eliseu está sentado em casa, irmãos, Eliseu recebe a revelação, o discernimento do que está acontecendo. E Eliseu já fala, olha, esse assassino. Irmãos, olha que coisa linda. Eliseu diz que o assassino ali era ele, era o rei. Ele é o assassino. E a coisa vai caminhando. Agora vamos para o capítulo 7 e você vai ver uma coisa interessante. Capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Aí Deus toma o profeta Eliseu diante do rei.
começa a entregar uma palavra. Presta atenção nisso. Então disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, a hora que o rei chegou na casa dele, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire. Alqueire é uma medida física, geográfica. Um alqueire, irmãos, alqueire é uma coisa enorme. Um alqueire de flor de farinha. Flor de farinha é a melhor farinha, é a melhor, é a especial, é o suprassumo. Amanhã, um alqueire de farinha por um ciclo. Um ciclo era a pior unidade, era a menor unidade monetária. Ou seja, aquela hiperinflação, ela vai virar uma deflação. Ou seja, aquela economia louca, ela vai acabar num estalar de dedos. Amanhã, irmãos, tem prazo, tem hora. Amanhã acabou tudo. Um alqueire de farinha, um ciclo. E dois de cevada por um ciclo. A porta de Samaria. Não sei longe, não, está na porta. Então, amanhã acabou a fome, acabou tudo. Amanhã Deus resolveu tudo. Amanhã Deus resolveu tudo. Versículo 2. Eu quero ouvir a tua voz. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava. Para. O rei não se apoiava no braço do capitão porque ele estava doente. Tinha um problema físico. Isso é um termo militar, uma linguagem militar. O comandante, o rei, que tem um oficial que ele se apoia, se é uma figura. Esse homem chama-se um ajudante de ordem. Quando você vai num quartel, uma unidade militar, e você vê um militar que ele tem umas cordinhas douradas aqui no peito. Então o presidente vai, ele vai atrás, ele vai do lado. E você olha para ele, que a farda dele tem uma corda dourada assim. Às vezes ele carrega alguma coisa, aonde ele vai, aquele homem vai atrás. Que ele é um oficial, é um ajudante de ordem, tipo assim, é a barreira dele, é uma demonstração que há ali uma estrutura organizada de poder, e aquele homem está ali, ele está hipotecando ali o poder, a autoridade, a segurança, e etc, etc. O capitão a cujo braço o rei se apoiava. Esse capitão, ele tem tanta liberdade, ele tem tanta autoridade, que o profeta está falando com o rei. O profeta está entregando a palavra para o rei. E o capitão, como que quebrando o protocolo, é o capitão que fala. O capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. O homem de Deus não está falando com ele. Ele até podia falar: cala a boca, ô rapaz. Cala a boca, ô seu tolo. Mas deixa quieto. Olha o que o capitão fala. Ainda que o Senhor... Posso ouvir a tua resposta? Vamos, a palavra dele? Vamos, 1, 2, 3. Qual era a visão do rei para Deus, para com Deus? Deus era o quê? Você está prestando atenção? Vou perguntar de novo. Qual era a visão do rei para Deus? Deus era o quê? Deus é indiferente. Segunda visão do rei para aquele quadro. Deus era o quê? O culpado. Deus era o culpado. Deus era o culpado daquele quadro. Aquele quadro tinha culpa, e a culpa era de Deus. Qual é a visão? Qual é a visão do capitão para com Deus? Está na resposta. Grife essa resposta, por favor. Grife, ainda que, até o final. Ainda que. Até a resposta. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Grife essa expressão. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Diga, um rei que vê Deus, o quê? Indiferente. Um capitão que vê Deus incapaz. Tanto o rei quanto o capitão fazem escola.
Aqui hoje tem gente que está olhando um quadro, que está olhando uma patologia e diz assim: é muito grande isso aqui. Deus não é capaz de mudar isso. Eu já ouvi em alguns gabinetes: pastor, eu creio que Deus é Deus, mas eu não creio que Deus consiga mudar essa pessoa. Eu creio que Deus é Deus, mas eu não creio que Deus seja suficientemente poderoso para mudar esse quadro. Pessoas boas têm essa visão do capitão. Eu vou repetir. Pessoas boas têm essa visão do capitão. Você quer ver uma pessoa boa? Boníssima. Moisés. Deus fala: Moisés, eu vou te levar lá e você vai tirar meu povo de lá. Eu? Mas quem sou eu? Eles não vão me escutar, não. Eu vou estar lá, vou falar com o faraó. Deus, ninguém vai me ouvir. Moisés, mas que trabalho você dá, Moisés? Mas aí Deus conseguiu vencer, ele foi. Aí Deus falou: Moisés, vai ser assim, assado, deixa. Olha, Moisés, e na hora de sair, vocês vão sair rico, e Olha, Deus, pô, que bacana. Tudo que Deus falou foi acontecendo. E quando eles saem, os egípcios dão todo o ouro, toda a prata, eles saem ricos. E Moisés está assim: uau, o que Deus falou é verdade mesmo. A gente está cheio de ouro, está todo mundo rico. Aí caminha, aí chega diante do Mar Vermelho. Aí Moisés olha para aquele mar e diz: acho que Deus não contava com isso. Acho que Deus, quando abriu lá o Waze dele, Deus não viu que tinha o mar. Aí Moisés começa a clamar, desesperar. Você lembra o que Deus fala com Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas? Por que ora? Por que pede? Moisés, confia em mim. Diga ao povo que marche. Diga que marche. Moisés, eu sou capaz. Estou hoje aqui para dizer a você: Deus é capaz. Diga: Deus é capaz. Nunca use ainda que não. Deus faz. Deus faz. Mas pessoas boas fazem isso. Marta e Maria disseram para Jesus: Senhor, tu chegou tarde. Te chamamos quando ele estava doente. Piorou. Agora já está enterrado em Auma 4 dias. E foi cova rasa, caixão de parede fina, já está tudo podre. Agora não adianta mais. Sabe, irmãos, pessoas boas. Esse capitão, coitado, ele é uma vítima. Ele é uma vítima de quem está perto dele. Ele está andando com um rei que acha um Deus indiferente. Ele está com a doença pior ainda. Abra um parênteses. Você está andando com gente que crê em Deus ainda? Ou você está andando com gente que não crê mais em Deus? Com quem você está se relacionando? Com quem você está se metendo? Ah, pastor, a pessoa... Olha, eu acho bom você ou começar a orar mais, ou não sei. Ou não sei. Irmãos, não tem nada melhor do que você andar com alguém que diz assim: Deus é grande. Não, Ele é maior. Não, Deus vai fazer. Não, já fez. Já fez. Já fez. Deus é todo poderoso do Altíssimo. Você, opa. Você está andando com alguém que está dizendo: não é. Vamos. Porque senão, os espias fazem desta escola como verdade. Deus falou que a terra é nossa, a terra é boa, tem fruta, é bacana, é legal, mas tem gigante. Lá tem gigante. Por que as pessoas não estão rompendo mais? Por que nós não estamos avançando mais? Porque nós estamos com a mesma ideia desse capitão. Ainda que ele fizesse janelas no céu, Deus podia fazer isso?
Irmãos, Deus pode mudar a tua história hoje. Você não ouviu o que eu falei? Eu vou repetir: Deus pode mudar a tua história hoje. E eu garanto a você que se a história não mudar, não foi por causa dele, foi porque você não creu mais. Deus pode hoje mudar tudo, tudo. Deus pode, Deus pode. Ana diz isso para nós. A vida toda estéril, a vida toda estéril. Uma mulher estéril, casada com um marido que não entende a esterilidade dela, e sofrendo com uma penina, todo dia sendo humilhada e chorando. Mas o dia que ela escuta uma palavra, diz a Bíblia, o seu semblante não era mais triste. Ela comeu e voltou para casa com esse marido. Vamos voltar rápido, vamos namorar. Ele nem queria o marido. Marido, vamos namorar. Ela nem falou para ele, falou depois: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Diga assim: Deus é capaz. Diga: Deus é capaz das coisas mínimas. Pastor, eu queria tanto sair da onde eu estou. Queria tanto. Queria tanto. Deus é capaz. Hoje atendi o pai do Jodson. Vai vir aqui para detalhar mais. Morava aqui no Complexo do Alemão. Num local muito difícil. Irmãos, o poder paralelo fez do local um inferno. A filha, vez por outra, com sobressalto, com medo. Aí fez uma viagem a Londrina, ao Paraná. O genro dele está lá, o filho dele está lá. Conheceu lá um conjunto de igrejas batistas que tem uma estrutura muito grande de casas de recuperação, de asilo, de orfanato, e que estavam orando por uma pessoa. Orando para Deus mandar uma pessoa. Irmãos, orando lá em Londrina. E ele morando no Rio de Janeiro. Nunca pisou naquele lugar. O pastor de lá falou assim: vamos mandar passagem para você vir aqui conhecer o local. Ele foi conhecer o local. Olhou o local. Olha, vamos te dar salário. Uma casa que tem até, eu vou falar o nome que é um nome difícil, suíte. A casa tem suíte, eu nem sei o que é suíte. A casa tem suíte, azulejada até o teto. Meu Deus, o homem morava numa menos que minha casa, a minha vida. Só que tem que ir lá na chapa quente, fuzil, bala, comendo direto, e explosão, e a morte, sangue. Pastor, eu estou como quem sonha. Pastor, eu estou como quem sonha. Vai falar: vamos te dar carteira, você vai ter carro, vai tirar carteira. Aí, como a benção ela vem com cereja, a sua esposa gosta de cozinhar? Gosta. Também vamos assinar a carteira dela. Ela também vai dizer: vai ganhar o marido, vai ganhar a esposa, vai ganhar todo mundo. Mas a gente vai dar casa, e não vai cobrar casa não. É tudo no 0800. Diga assim: Londrina. Meu irmão, nunca mais diga ainda que o Senhor fizesse. Você ouviu? Você tem um sonho aí? Você tem um sonho? Não diga. Ainda ele poderia. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não diga, porque isso é uma desgraça pior do que aquela desgraça que nós temos de comer esterco. Criança é pior. Porque enquanto come esterco, o esterco entra e vai sair daqui a pouco. Mas o que está no coração, fica. Deus é indiferente. A culpa é dos crentes, é do profeta, é de Deus. Então a gente mata o profeta e resolve a situação. E o capitão diz: como é que é? O que Deus falou? Que amanhã vai ter comida? Hoje diria assim: é ruim, hein? Deus não é capaz de fazer isso. Irmãos, aquilo deu uma revolta tão grande em Deus e no profeta, que ele diz assim: homem, escuta essa palavra. Eis, posso ouvir tua voz? Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso, dura a palavra. Você também está achando que Deus não pode salvar? Você está achando que Deus não pode curar? Você está achando que Deus não pode libertar? Você está achando que Deus não pode fazer um rebuliço de mudar tudo? Você está achando isso, irmãos?
Você está achando isso? Então, por favor, mude o teu conceito. Mude o teu conceito. Mude o teu conceito. Versículo de número... Próximo versículo, coloca agora. Esse aí. Vamos ler agora. Todo mundo. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui sentados até morrermos? Vamos, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos... Diga, o rei enxerga Deus indiferente e culpado. Diga, o capitão enxerga Deus incapaz. Diga, incapaz. Para o capitão, o problema é maior que Deus. Diga, 4 leprosos enxergam Deus de maneira completamente trocada. Olha a visão dos 4 leprosos. Você sabe qual é o dom maior que Deus nos concedeu? Qual é o dom maior que Deus nos concedeu? Demoraram para responder? Qual é o dom maior que Deus nos concedeu? A vida. 4 leprosos consideram a vida insignificante. Insignificante. Olha o versículo. Grife essa sentença. Foi essa sentença que mexeu comigo. Grife essa sentença aqui. No final, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente. Grife essa sentença aí. Essa última sentença. Isso. Vamos repetir agora. Se nos deixarem viver. Sabe o que Deus falou comigo com essa palavra? Essa é a palavra que tem andado na boca de muita gente. Espero que você nunca tenha dito isso. Eu vou descer para dizer que essa palavra é uma palavra asquerosa, abjeta. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Rapaz, para de fumar, rapaz. Cigarro mata. Morre quem fuma e morre quem não fuma. Todo mundo vai morrer. Cara, para de beber, meu irmão. Por quê? O cara ali morreu, nunca bebeu. Todo mundo vai morrer. Morre quem bebe e quem não bebe. Morre quem é viciado e quem não é viciado. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Morre quem está se prostituindo e morre quem não está. Então, a vida é insignificante. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. A vida é insignificante. Por que pessoas estão desafiando o perigo? Por que pessoas estão desafiando o perigo da maneira mais doida possível? Na TV a cabo, a gente zapeando, às vezes a gente vê alguma coisa. Tem um assim, pelados e lançados largados e pelados. Eu fico pensando, eu sou um cara aventureiro, eu sou um cara desportista, eu amo estar no meu sangue, mas tem limite. Eu fiquei pensando, eu peladinho, irmão, uma coisa que eu não gosto é andar descalço no mato, eu não gosto, descalço, pelado, com aquelas formigas do mato, que tem formiga de 3 dedos de tamanho, escorpião, lacraia. Eu fiquei tentando pensar, eu deitado e vendo uma lacraia subindo na minha perna ou na minha identidade. Eu ia entrar, eu ia ter um surto. Meu Deus, aquele bicho ali. Eu falei, mas os cara fazem aquilo com a maior tranquilidade. Os caras fazem aquilo com a maior tranquilidade. Largados e pelados, na maior tranquilidade. Sabe por quê? Pastor, se morrer, morreu. Morreu. Essa garotada que fica brincando de pega. Você não acredita o que a turma faz.
Você não acredita que a turma faz. Elas vão numa velocidade doida e de repente dá um cavalo de pau. E gira o carro. Esse garoto que se acidentou, filho aí dos locutores aí, dos apresentadores, um deles, vindo de Cabo Frio, Búzios, está correndo o risco de ficar numa cadeira de roda. Correndo o risco de ficar numa cadeira de roda. Irmãos, olha como é que a estrutura vai toda apodrecendo. Ó, o rei, Deus é indiferente. O capitão, Deus é incapaz. As mulheres comem os próprios filhos. E a base, os leprosos, dizem isso. Se morrer, morreu. Se viver, viveu. Então, faz o seguinte, se a gente entrar na cidade, tem fome. Então vamos para o arraial dos inimigos que estão matando. Vamos para lá, porque lá, se matar, já morreu. As pessoas estão se drogando por causa disso. Porque o que vale é curtir o momento. O que vale é curtir o momento. As pessoas estão se dando às bebidas e às orgias e às drogas. Porque o que vale é isso. Está vindo mais aí uma Lollapalooza, mais as raves aí. Mas o que vale é isso. O que vale é curtir o momento. Porque afinal de contas, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então, se todo mundo vai morrer, segue. Todo mundo vai morrer. Deus hoje chamou você para que você comece a mudar esse quadro. Pastor, eu estou fumando, pastor, mas eu sei que faz mal, mas já fumo a vida toda. A vida é a maior riqueza que nós temos. Irmãos, todo ser vivo é rico, porque você possui a dádiva maior. Mas tem situação que a gente vai pegando a vida e vai transformando ela num lixo insignificante. Há uns anos atrás, morreu essa cantora, filha de um judeu, lá da Inglaterra, a Amy. Eu não curtia a Amy, eu não ouvia a Amy Whitehouse, né? Eu não curtia ela, mas com a morte dela, eu falei, vou ouvir o repertório dessa menina. Eu fiquei impactado com a voz que aquela menina tinha. Que voz, que capacidade de interpretação. Aí quando começa a ler um pouco mais a história dela, aquela garota bebia sem parar. Aquela garota não bebia, ela entornava. Era álcool e droga. Deus, como alguém consegue fazer isso? Mas é lá, aqui está perto, um jogador aí, com um futebol maravilhoso, uma carcaça física maravilhosa, está enxafurdado aqui num bairro qualquer do Rio de Janeiro, e diz assim, eu sou feliz, é aqui. Ele podia estar sendo disputado pelos maiores times de futebol. Mas, de repente, irmãos, o diabo vem e destrói tudo. Aí fica isso aqui, ó. Se nos deixarem viver. Não, irmãos. Não é. A vida não é uma concessão de deixarem ou não. A vida é uma concessão de você decidir hoje. Eu quero viver. Não, se nos deixarem. Não essa condicional. Está torta, está errada essa palavra. Não é se nos deixarem. Não, eu rejeito isso. É dizer assim, eu quero viver. Você pode dizer isso hoje? Diga assim, eu quero viver. Agora vamos completar para ficar mais gostoso. E viver para a glória de Deus.
viver e viver para a glória de Deus. É assim que eu quero viver. Se nos deixarem viver, viveremos? Não, não, não e não. Não, não. Eu que quero, sou eu que decido. A vida quem decide é você. E se você não tiver isso na tua mente, o diabo vai colocar para você a seta, a bandeja do suicídio. Por que se mata tanto? Por que se morre tanto? Ah, pastor, a vida está tão ruim, a vida está tão triste, é tanta miséria, a melhor coisa é eu acabar com a minha vida. O diabo está te enganando. Cada vez que ele te dá para você um baseado, dá para você uma carreira de coca, ele diz, ó, dá uma cheirada para melhorar, dá uma fumada para melhorar, toma aí uma cerveja para melhorar. O diabo está te enganando, te enganando. A vida, ela não tem preço, porque ela vale muito. Então nesta noite, nós vamos consertar visões distorcidas a respeito de Deus e a respeito da vida. Você crê nisso hoje? Então a minha pergunta é, quantos creem que 2017 vai ser o melhor ano da tua história? O melhor ano, você vai ser o melhor filho, o melhor pai, você vai ser o melhor esposo, você vai ser o melhor crente, você vai ser o melhor marido, você vai ser o melhor chefe, você vai ser o melhor, você vai ser o melhor, você vai ser o melhor. E quando você acordar amanhã de manhã, diga assim, eu quero viver. Diga isso, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Se morrer, pastor Alex Soares contou ontem para mim, ou sexta-feira, a família dele mora aqui em Manguinhos, aquela região de Manguinhos. A bala comendo, a bala comendo, a bala comendo, a bala comendo. O pessoal se tranca em casa e fica no chão. Aí o tio dele, acho que ele anda vivendo essa filosofia aí. Ah, vou lá ver o que está acontecendo. Abriu o portão, botou só um olhinho e ficou vendo, tchum, 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 os progélitos. Entra, entra. Do lado dele tem uma árvore, acho que é um coqueiro. Entra, entra. E ele assim, daqui a pouco veio uma bala, pegou no tronco. Tchum. Irmãos, ele contou que talvez por 2 ou 3 centímetros não tirou a cabeça do homem fora. Aí o homem, quase, quase, será? Talvez, não sei, não, pode ser que não, pode ser. Se nos deixarem viver, viveremos. Irmãos, não tem nada mais maligno que isso. Porque sabe o que é isso aí? A gente transfere a nossa vida para o outro. Não tem nada mais maligno que isso. Não tem nada mais diabólico que isso. A gente transfere a nossa vida para o outro. O Ministério da Saúde manda dizer, é todo mundo aí para os ímpios, lógico, não é para que isso é para a igreja. Se guarde, use preservativo, use preservativo. As pessoas estão indo aí, fazendo as melecas todas sem nada. Aí você, não pastor, um rosto bonito, uma roupa bonita, uma camisa bonita, estava até com um perfume gostoso. Falei, então tá, se nos deixarem viver, viveremos. Está vendo o perigo, está vendo a coisa, olha, é melhor ficar, melhor se produzir. Não, que isso, não. Todo mundo vai morrer. Um dia a morte vai chegar, não vai? Irmãos, o diabo vai ser vencido hoje. Amém.